Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Antiguidade Oriental. Meu nome é Juliana Bastos Marques, eu sou professora de História Antiga na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E vamos lá! Pode ser? Vamos lá? Bom, mas por que um curso de Antiguidade Oriental? Aliás, o que eu quero dizer com Antiguidade Oriental? Nesse curso a gente vai falar sobre Mesopotâmia e Egito. O que eu quero dizer com Mesopotâmia? Aquela região onde hoje é especialmente o Iraque, mas também toda a região do Crescente Fértil e do Levante. Eu vou falar sobre isso mais tarde, vou explicar. Mas são as regiões onde hoje tem, por exemplo, a Síria, o Líbano, Israel e o Egito, obviamente, né? Que, na verdade, na Antiguidade vai pegar, às vezes, um pouquinho mais do que o Egito atual, vai descer até o Sudão, também vamos falar sobre isso. Temos alguns problemas aí. A Antiguidade Oriental é uma ideia que não é simplesmente dada. Aliás, como tudo em história. O que eu quero dizer com Antiguidade Oriental? Temos um problema de arco temporal aí muito vasto. Eu estou pensando aí, a Suméria começa 3.500, 3.200 a.C., os egípcios estão ali também nessa época. Eu vou terminar esse curso falando mais ou menos do período... Na Mesopotâmia eu vou falar até os persas, até a conquista de toda essa região pelo Alexandre o Grande, onde daí se passa a estudar um pouco essa região através dos estudos do mundo helenístico, que é a Antiguidade Clássica, que é outra coisa. Eu vou até também o Egito helenístico, o período que o Egito é dominado pelos gregos depois da conquista do Alexandre. E eu vou parar aí. O que acontece na Idade Média nesses lugares? O que acontece na Idade Moderna nesses lugares? A gente estuda muito pouco, não é? A gente estuda o Egito Antigo, a gente estuda a Mesopotâmia Antiga, mas a gente volta a olhar o Oriente Médio, essa região que hoje é o Oriente Médio, depois, no período contemporâneo. Isso é um grande problema da visibilidade que essa região tem para nós brasileiros em especial. Então eu queria pensar um pouco sobre por que a gente faz esse recorte na antiguidade, por que a gente para onde a gente para, enfim, qual é a lógica de tudo isso. Aliás, outra pergunta muito importante que eu vou fazer também, e aí eu quero que todo mundo pense um pouquinho. O que eu quero dizer com Oriente? Se eu falo Oriente para você imaginar onde fica o Oriente, o que você vai pensar? O que vem na sua cabeça? Vem o Egito? Vem o Oriente Médio? Vem os árabes? China? Japão? Japão é Oriente? Índia é Oriente para você? Vamos pensar um pouquinho sobre essas divisões. Eu estou mostrando aqui para vocês um mapa. O que está aqui em azul, azul escuro, Estados Unidos, Canadá, aquela Groenlândia lá em cima, né, Europa, e depois lá do outro lado, Austrália, Nova Zelândia, e aí em azul claro, a América Latina, né, incluindo aí o Brasil no meio, e uns pedaços em cinza. Esse mapa é um mapa baseado no livro de um cara chamado Samuel Huntington, que escreveu um livro em 1996 chamado Choque de Civilizações. Ele é um pensador conservador que, enfim, como o nome do livro diz, ele está pensando a divisão em Ocidente e Oriente, uma divisão que para muitos pode parecer óbvia, mas quando a gente vai pensar o que a gente quer dizer com isso, né? O Brasil é Ocidente? Tá legal, eu acho que todo mundo concorda que o Brasil é Ocidente. Estados Unidos é Ocidente? É. Europa é Ocidente? É. Bom, mas o Ocidente é geográfico? O que ele é? Porque a Austrália é Ocidente. Mas se você olhar a Austrália no mapa, ela está do lado do Oriente. E aí, né? O que faz a Austrália ser Ocidente? É porque ela foi colonizada pelos ingleses e porque está cheia de australianos falando inglês, e a Nova Zelândia também, porque ela é desenvolvida. E essa África aí que está em cinza? A África para você é Ocidente ou é Oriente? Eu acho que para muita gente aqui no Brasil a gente vai pensar que a África é Ocidente. Mas aí o mapa pode mostrar que o Samuel Huntington e outras pessoas, americanos, enfim, muitas pessoas do hemisfério norte vão pensar a África como Oriente, ou sequer vão conseguir responder isso. Aliás, já encontrei muitos europeus e americanos que tiveram muita dificuldade de entender que o Brasil era Ocidente. Porque Ocidente, para esse pessoal, muitas dessas pessoas, é Estados Unidos e Europa. Canadá, lá perto dos Estados Unidos, né? Mas o México, para baixo, a América Latina, o pessoal fica olhando para a gente com uma cara.
É como se a gente fosse esse cinza no mapa aí, igual a África. Essa ideia, essa divisão de Ocidente e Oriente, o que é ocidental, o que é oriental, eu estou querendo chegar aqui numa discussão sobre os níveis de arbitrariedade dessa divisão. Mas ela tem uma lógica. Eu vou olhar aqui o primeiro mapa que eu estou mostrando para vocês. Gente, eu adoro mapa, vou mostrar muito mapa nesse curso. Esse primeiro mapa aqui é a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano foi dividido por Diocleciano em 286. E esse mapa que eu estou mostrando para vocês é da divisão do Império Romano sob Teodósio I em 395. Está escrito aí embaixo do mapa, né? A região em vermelho seria o Império Romano do Ocidente e a região em roxo é o Império Romano do Oriente. Bom, essa foi uma divisão administrativa feita pelo Diocleciano, mas ela também tinha a ver um pouco com as influências culturais do Império Romano que se refletem na língua. A região em vermelho tinha mais uso do latim e a região em roxo tinha mais uso do grego. O segundo mapa é o que a gente vai chamar de Grande Cisma do Oriente. A primeira separação é da Igreja Ortodoxa do Oriente, que se separa da Igreja, portanto, que aí vai se tornar Igreja Católica em 1054. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas vocês podem ver a partir desse mapa. Aliás, é engraçado que a gente chama Grande Cisma do Oriente, sendo que assim dá a entender que foi o Oriente que se separou do Ocidente. Se você for lá no Oriente perguntar para eles podem bem dizer que o cisma foi do Ocidente, que se separou de nós, o Oriente. Quer dizer, então, se eu colocar só grande cisma, vai ficar melhor, mas muitas pessoas não vão entender nada se eu falar o que é grande cisma. Mas, enfim, cisma. Bom, nesse mapa a gente pode ver essa parte em laranja seria a parte que se tornou católica e a parte em azul seria a parte que se tornou ortodoxa. Isso em 1054, porque depois, evidentemente, algumas partes aí no meio da Hungria, que ainda está toda em laranja, tem uns pontinhos azuis no mapa, e essa parte toda em cinza que está ali perto, aquilo vai se tornar ortodoxo depois. Ela está em cinza agora no mapa, porque eram regiões dominadas pelos muçulmanos. Muito bem, tá vendo essa linha mais ou menos? Agora vamos para o próximo mapa, que é a Guerra Fria. Então a gente pulou lá para o século XX. No século XX, essas regiões em azul são as áreas da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que eram os aliados dos Estados Unidos, e a parte em vermelho, que é a parte do Pacto de Varsóvia, que seriam os países comunistas. O que eu queria mostrar esses três mapas para vocês é porque essa linha é mais ou menos a mesma ali na Europa entre o que se convencionou chamar de Ocidente e Oriente. Só que notem que eu estou falando de Europa e o resto do mundo. Onde fica? Se eu traçar essa linha para baixo, eu vou dividir um pedaço da África aí. A África é metade, um tanto Ocidente e um pouquinho Oriente, só por causa dessa linha, não faz muito sentido. Além do que o mundo é redondo, tá? O mundo é redondo, então o mundo redondo, na verdade, não tem Ocidente e Oriente, só se você pensar num ponto no meio da onde você vai se dividir. É por isso que eu estou pensando nessa comparação de mapas diferentes aí. Muito bem. Então, por que a Antiguidade Oriental, a disciplina que eu vou passar aqui para vocês nesses vídeos, é Mesopotâmia e Egito, e não, enfim, quaisquer outros desses lugares que a gente vai chamar de Oriente? Por que a convenção da disciplina Antiguidade Oriental, e não é só a minha disciplina na Unirio e várias outras, vai tratar de Mesopotâmia, vai tratar de Egito? Por quê? Bom, isso tem a ver com os europeus do século XVIII, especialmente. Essa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, o nome desse quadro é Duas Odaliscas Tocando Música no Harém. Esse é um quadro de 1742, que está no museu na Alemanha agora. Vocês podem ver aqui no quadro duas moças, na verdade com uma cara bem europeia, mas né? Tocando alguns instrumentos e uma pessoa puxando como se fosse uma cortina para revelar o harém para o visitante que está lá assistindo as duas moças. Bom, esse quadro de 1742, o que está começando a acontecer lá no século XVIII na Europa e que vai afetar a visão europeia do Oriente? É a Revolução Industrial. A Europa para de ser apenas consumidora de recursos, aquilo que ela era antes, com o consumo dos bens naturais, por exemplo, do Brasil e de outros lugares do mundo, e também do Oriente, né?
mas sim também exportadora de manufaturados. Agora ela tem que vender para alguém. Quem? O Oriente parece ser um lugar interessante para vender os meus manufaturados. Então os europeus vão começando a entrar em contatos comerciais e contatos diplomáticos mais profundos com quem que está no Oriente Médio naquela época? O pessoal do Império Otomano. E aí já no final do século XVIII, século XIX, o Império Otomano já começa a perder um monte de territórios. Eles avançaram tanto na Europa que eles chegaram num ponto no século XVIII, chegaram às portas de Viena. A grande história nacional desses países da Europa Central é a expulsão dos muçulmanos. A Romênia, por exemplo, o Conde Drácula é um grande, tudo bem que um pouquinho antes disso, o Conde Drácula é um grande herói nacional na Romênia porque ele expulsou os muçulmanos. Imagina, o Conde Drácula e o Vlad Dracul. Vocês podem imaginar que a ideia de Oriente para esse pessoal, para a história europeia, é um pouco a ideia a ideia de Oriente é um pouco a ideia de expulsão dos não cristãos da Europa. Até que você vê, por exemplo, até um pouco tempo atrás, e a discussão continua sobre se a Turquia pertence à Europa ou não. A Turquia é muçulmana e a Europa predominantemente cristã, apesar dos montes de muçulmanos imigrantes que têm ido para a Europa, mas oficialmente as religiões europeias são religiões cristãs, católica, protestante, etc. Tem um pedacinho da Turquia que fica geograficamente na Europa, o que faz com que a Turquia se qualifique para ser um país europeu. Só que aí o grande dilema, e não se escondeu muito nas discussões sobre isso, era se a Turquia era europeia ou não, porque afinal de contas a Europa é cristã e a Turquia não é cristã, e aí? Então qual é o critério? O critério é geográfico, o critério é religioso, o critério é histórico. Algum desses critérios você tem que estabelecer para dizer, bom, eu estou dizendo que isso aqui é Ocidente e isso é Oriente de acordo com tal critério. Eu posso, digamos, usar o critério religioso, mas eu tenho que explicitar, olha, aqui é Ocidente, aqui é Oriente, porque eu estou colocando como critério o critério religioso. Aí você pode discutir se esse critério religioso é válido ou não, ou qualquer outro critério geográfico, ele é válido? Bom, primeiro eu vou dizer, isso é Ocidente, isso é Oriente, e o meu critério é geográfico de acordo com X. E aí podemos discutir se esse critério geográfico é válido. Eu estou embaralhando a ideia de Oriente e Ocidente um pouco de propósito para a gente entender que existe uma historicidade aí nessa diferença. Os europeus vão chegando lá no século XVIII, que ficaram muito tempo sem ir para aquelas regiões, porque eram regiões de maioria muçulmana. Depois das cruzadas ficaram um tempo sem grandes contatos comerciais e diplomáticos com o Oriente Médio. Mas aí, com esse processo da Revolução Industrial, eles voltam a se interessar pelo Oriente como lugar de consumidor dos seus produtos manufaturados, dentre outras razões, e aí começa o colonialismo europeu também, se interessando pelos recursos daquelas regiões ali. O que vai levar ao processo de anexação do Oriente Médio, especialmente inglesas, mas também francesas, etc., na briga que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Junto com esses diplomatas e comerciantes e essas missões oficiais, vem também cientistas, intelectuais, viajantes, curiosos, sociedades científicas, conhecer ou reconhecer o Oriente. Eu digo reconhecer porque eles têm, dentro da literatura clássica que eles estão lendo esses séculos todos, várias referências sobre o Oriente. Então agora eles vão lá. Quais são as grandes referências? Bom, do mundo grego, Heródoto, que vai falar sobre o Egito. Mas a Bíblia, gente, a Bíblia é o grande livro que vai explicar para o mundo europeu cristão o que é o Oriente Médio. Então eles chegam no Oriente Médio com a Bíblia debaixo do braço, catando Oriente afora as referências que eles já conhecem pela Bíblia. Portanto, o domínio real ou indireto das regiões do Oriente Médio no final do século XVIII e começo do século XIX é crucial para os europeus. Nessa imagem, eu estou mostrando para vocês aqui, é um quadro que mostra o Napoleão na frente das pirâmides. Aí ele está olhando para uma múmia dentro de um sarcófago. O Napoleão está assim, deixa eu ver aqui, ele está segurando um chapéu vermelho, olhando diretamente para a múmia. Bom, Napoleão tinha muito interesse na região, particularmente na região do Egito, por razões estratégicas e comerciais. Napoleão foi guerrear contra os otomanos, que naquela época já tinham um domínio fraco do Egito, e também queria bloquear a passagem dos britânicos à Índia.
E Napoleão levou uma equipe gigantesca, não só o exército dele, depois ele acabou perdendo a guerra lá no Egito, mas ele levou um grande contingente de cientistas e de engenheiros, etc., para estudar como construir o canal de Suez, aquele lá que tem lá hoje, que é uma passagem estratégica muito importante entre, bom, o Ocidente e o Oriente, né? Esses cientistas, esses engenheiros, etc., também foram fazer expedições científicas de conhecimento no Egito. E, por exemplo, dentre as coisas que eles levaram de lá do Egito está a Pedra de Roseta. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre a Pedra de Roseta, ler um pouquinho do texto dela, mas ela é super famosa, está lá no Museu Britânico. Peraí, mas não são cientistas franceses de Napoleão que pegaram, levaram a Pedra de Roseta lá do Egito para a França, mas a Pedra de Roseta está em Londres? É porque os ingleses capturaram os navios franceses e roubaram todas as coisas que os franceses tinham roubado do Egito, e essas coisas aí, por exemplo, a Pedra de Roseta, e é por isso que ela está lá no Museu Britânico. Mas enfim, os franceses levaram várias peças egípcias para a Europa. Dentre essas peças, a Pedra de Roseta é particularmente importante, por isso que eu contei a história dela para vocês, porque ela é o instrumento de decifração dos hieroglifos, a escrita egípcia, que eu também vou contar depois como foi, a Pedra de Roseta foi encontrada por um oficial francês, e lá na Europa o Champollion e outros pesquisadores estudaram lá a Pedra de Roseta. Ela estava escrita em 3 línguas diferentes, uma delas era o grego, que eles sabiam, e lá embaixo estavam os hieroglifos, era o mesmo texto, eles compararam, demorou um pouquinho, compararam e conseguiram decifrar a escrita egípcia e finalmente conseguiram ler não só a Pedra de Roseta, como as inscrições nos túmulos, as inscrições nos sarcófagos, as inscrições nos papiros, as inscrições nos templos gigantescos, e conseguir decifrar o mundo egípcio através da decifração da leitura do egípcio. Esse processo vai acontecer de outra forma, e eu vou falar sobre isso também, com a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, mais ou menos no mesmo período. Depois eu vou contar direitinho a história de como que a escrita cuneiforme foi decifrada. Essa coleção de objetos egípcios retirados do Egito, porque aí os franceses iam dizer assim, bom, esses egípcios são muito primitivos, eles não sabem cuidar da sua grande civilização antiga, não, então nós vamos levá-los para estudá-los na Europa. Então por isso que hoje tem uma grande discussão, não só no Egito, na Grécia também é importante, em outros lugares, sobre essas peças que foram, hoje em dia se considera, os governos consideram que essas peças foram roubadas de seus países. E aí tem toda uma grande discussão sobre isso. Essas peças foram roubadas, elas pertencem a esses países hoje, elas devem ser retornadas ou elas devem ser mantidas na Europa. E outro documento importante que essa expedição napoleônica produziu foi uma série de volumes, vários volumes publicados a partir de 1809, a Description de l'Égypte, que tem vários desenhos, várias figuras, vários textos, etc. E é importante até hoje como fonte de estudo para materiais egípcios. Falar da expedição napoleônica no Egito é falar, portanto, do nascimento daquilo que a gente vai chamar de egiptologia, ou seja, o estudo, os especialistas que estudam Egito. O terceiro elemento, o primeiro foi a importância estratégica, comercial, etc., do Oriente Médio a partir da Revolução Industrial. Aí o segundo, Napoleão no Egito, em particular, né, outras expedições, mas de Napoleão foi mais importante. O terceiro ponto que eu queria falar para vocês é o surgimento da arqueologia, da ciência da arqueologia, dos métodos arqueológicos. Essa ilustração aqui é uma ilustração de 1776 sobre a escavação de Pompeia. Tem uma história muito interessante sobre a escavação de Pompeia, não é o caso de falar sobre isso agora, mas tem materiais bastante interessantes na internet afora sobre isso. Aqui nessa imagem é uma representação da descoberta do templo de Ísis, que aliás, né, Ísis, a deusa egípcia lá em Pompeia. O surgimento das primeiras técnicas arqueológicas em Pompeia, em Herculano, a outra cidade que tem ali perto também, que foi escavada mais ou menos no mesmo período, representa as primeiras técnicas que também foram usadas na Mesopotâmia em especial e também no Egito para resgatar objetos. E aí a ideia é que naquela época, século XVIII, século XIX ainda também, a ideia é escavar esses sítios arqueológicos para levar objetos de arte, objetos valiosos para os museus
nacionais europeus. Esses museus vão querer suas coleções, montar suas coleções, e cada país vai querer uma coleção mais incrível que a outra, sabe como é que é? O que aconteceu em Pompeia, em Herculano, e também aconteceu, por exemplo, em vários lugares na Mesopotâmia, era uma técnica que hoje em dia os arqueólogos querem morrer de lembrar que na história da arqueologia esse tipo de coisa foi usada. Que era assim, você chega lá num lugar que você detecta que é um sítio arqueológico. Quando você não escavou, ele é um lugar normal. Você está lá e tem um morrinho, e aí por alguma razão você detecta que ou pode chutar que o lugar é ali, né? Então o que eles faziam? Eles escavavam túneis. Cavavam um túnel aqui. O negócio é que em Pompeia, especialmente Herculano, eles chegaram lá no embaixo do túnel e tinha um buraco. E o que era o buraco do túnel? Na verdade era uma casa que tinha sido soterrada. Então você pega o túnel, arrebenta o telhado da casa, desce, evidentemente que tem um buraco, porque o buraco era a casa que estava aqui embaixo, né? Templos, vários lugares. Então isso acontece muito. Em palácios mesopotâmicos, por exemplo, é a mesma coisa. O pessoal foi lá, pegou o túnel, abriu um buraco, olhou lá o que tinha de bonito, umas estátuas bonitas, um negócio de ouro, uma coisa bonita pra mostrar no museu, pegou, levou tudo e foi embora e levou para o museu. Qual é o problema disso? Hoje em dia, as técnicas arqueológicas, a arqueologia não é mais só para, assim como se pensava, se imaginava, se concebia a arqueologia no século XVIII e XIX, não é só objetos de arte bonitos para colocar no museu. A arqueologia trata da cultura material de uma determinada sociedade, qualquer coisa. Qualquer objeto é importante para a arqueologia dentro do seu contexto. Eu adoro falar sobre arqueologia, gente. Vamos pensar aqui. Eu tenho um copo d'água. Falando, né? Professor falando, tem que ter água. Esse copo, né? Não estou com água agora, mas esse copo, ele é um objeto. Esse não é chique, esse é de requeijão. Esse copo tem um uso. Eu sei qual é o uso, você sabe qual é o uso, mas de repente, se eu tirar ele de contexto e pegar ele num outro lugar, talvez as pessoas possam chutar algum outro uso. Se bem que o copo tem um uso meio óbvio, né? Eu peguei um exemplo muito simples aqui. Vidro, então tem toda uma técnica de usar o vidro. Ele não é muito decorado, então eu imagino que seja um copo de uso comum, as coisas que os arqueólogos ficam pensando. Mas digamos que eu encontrei esse copo aqui, estou escavando, né? Daqui a muitos milhares de anos. Estou escavando, encontrei aqui um copo, uma mesa, a mesa de madeira. Vamos fazer de conta que a mesa de madeira também se preservou. O importante do objeto para o arqueólogo hoje também é o seu contexto, a relação do objeto com o ambiente como um todo. Porque a relação do copo com esse ambiente vai contar um pouco a história, vai ajudar a contar a história das pessoas que usaram as coisas desse ambiente. Se eu tirar um monte de objeto de arte e tacar no museu, legal. Hoje em dia, os nossos objetivos são um pouco diferentes. Enfim. E não eram só esses museus nacionais que surgiram no final do século XVIII que fizeram essas coleções para mostrar o seu grande poder. Tinha vários colecionadores privados, aliás, colecionadores privados são uma praga na arqueologia até hoje, no mundo da arte em geral, porque eu vou dizer que são uma praga porque assim, tiram os objetos do seu contexto, tiram os objetos de conhecimento público, de estudo. Muitas vezes esses objetos que só vão parar em coleções particulares, eles são contrabandeados. Tem todo um mercado paralelo, ilegal, que muitas vezes envolve gangues, envolve muito dinheiro sujo aí, na aquisição desses objetos para coleções particulares, que só Deus sabe em que casa, que cofre, não sei das quantas que vão enfiar, coisas que seriam importantes para nosso estudo coletivo do passado. Isso acontecia com o pessoal no século XVIII, século XIX, inclusive com uma coisa que é o início das coleções dos museus, que são os gabinetes de curiosidades. Os grandes nobres, reis, mas não só, né? Gente muito rica na Europa tinha seus gabinetes de curiosidades que tinham de tudo. Tinha a mão da múmia, tinha um leopardo empalhado, enfim, né? Os museus começam como os primeiros museus nacionais, e aí o Ashmolean de Oxford, o Museu Britânico também, começava como museu de história humana e história natural. História natural, que seria hoje zoologia, paleontologia, geologia, etc. Um pouco como o Museu Nacional do Rio de Janeiro ainda se montava. Tinha as coleções de etnografia, de arqueologia, e tinha as coleções de
paleontologia, de geologia, etc., que eram as coleções de história natural, todas juntas no mesmo museu. Então a ideia desses gabinetes de curiosidade era juntar objetos de arte bonito, mão da múmia, a múmiazinha do gatinho, etc., que é bonitinho, curioso, né? Para mostrar como que o cara é um conhecedor, como o cara é um grande intelectual, como o cara é muito rico, como o cara é muito poderoso, que ele vai ter essa coleção toda. Isso reis, com certeza, coleções particulares de reis foram muito importantes. E no caso do mundo oriental, da Mesopotâmia e do Egito, eu vou primeiro falar um pouco sobre a Mesopotâmia. O surgimento da arqueologia tem a ver, como eu falei para vocês, com aquele grande livro que era a grande fonte de conhecimento do Oriente Médio para os europeus, que era a Bíblia. Portanto, a arqueologia bíblica é muito importante como aspecto fundacional dos estudos sobre a Mesopotâmia. Isso já no século XIX, já pela metade do século XIX, em que iniciativas particulares de gente rica, especialmente, vão fazer aquele tipo de escavação que é muito conhecido em filme, que às vezes aquela ideia de escavação, tipo Indiana Jones, que tem um pequeno grupo tem 2 ou 3 arqueólogos, alguns europeus lá tudo com aquelas roupas bege, suados no braço, etc., que ficam na barraquinha, e um monte de trabalhadores da região que ficam lá escavando. Quem sabe? Talvez a arca ainda esteja esperando para ser descoberta numa antecâmara. Hoje em dia, ao invés dos trabalhadores locais, o pessoal contrata estudantes de arqueologia, né? Mas é verdade! Enfim, eu tô brincando um pouco, mas tem um fundo de verdade. Nessa imagem aqui, a gente vê, aí é uma imagem, uma foto eu não sei exatamente a data, eu tirei essa imagem do Wikimedia Commons, que lá está escrito 1900, essa escavação aqui foi entre 1922 e 1934, então é mais ou menos dessa época aqui. Essa é uma escavação da cidade de Ur, a gente vai falar mais sobre Ur nas próximas aulas, que foi escavada pela equipe do Sir Leonard Woolley. Quando eles estavam escavando Ur, eles acreditavam que eles estavam procurando as cidades bíblicas, a Ur bíblica de Abraão, que era o grande interesse ali da equipe. É claro que eles encontraram coisas que não necessariamente têm a ver com o Antigo Testamento, mas a grande ideia era ilustrar a Bíblia, a história da Bíblia, a partir da arqueologia da Mesopotâmia, da arqueologia de Israel, etc. Isso ainda existe muito, na verdade, especialmente na arqueologia de Israel, os documentários aí desses canais de história da TV a cabo não nos deixam mentir. E o outro objetivo, ligado também à questão do Antigo Testamento, o outro objetivo desses arqueólogos na Mesopotâmia era investigar aquilo que... Bom, e aí todo mundo já ouviu falar desse papo, porque essa é uma história que parece que não desgruda de jeito nenhum. A Mesopotâmia enquanto berço da civilização. Gente, eu quero morrer com esse negócio. É interessante pensar assim, não está exatamente errado, mas vamos pensar o que eu quero dizer com berço da civilização. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio. Eu não sei se vocês repararam que até agora eu não falei civilização mesopotâmica e civilização egípcia. Eu acho isso uma coisa tão século XIX, gente. A gente passou tanto desse negócio de civilização isso, civilização aquilo, como se fossem grandes blocos. A história não é assim. Grandes blocos fechados de civilizações, esses eram desse jeito, esses daqui eram desse jeito. Não, gente, tem um desenvolvimento, as mudanças temporais são muito importantes e também os contatos entre esses mundos. A ideia de civilizações, essa, aquela, nos faz pensar que elas não têm um contato tão importante quanto de fato tinham. Então, um grande ganho dos estudos da arqueologia, da história, da partir da segunda metade do século XX, especialmente hoje em dia, é entender que aquilo que a gente entendia como civilizações fechadas no século XIX, que se popularizou até hoje, não é bem fechada. Na verdade, esses mundos estão em contato entre si, não é só o nosso mundo. Evidentemente o nosso mundo está muito mais em contato entre si do que antigamente, né? Claro, mas isso não significa que os antigos não mantinham contatos grandes, importantes, profundos e que mediavam as mudanças nessas sociedades. Então eu vou tentar falar o mínimo possível de civilizações. Tente você também ou tirar essa palavra do seu vocabulário comum ou usá-la apenas na hora que você for pensar assim, historicamente, como se pensou essa sociedade no século passado,
século passado é século XX, né? No século XX, no século XIX, porque a ideia de civilização tá por trás dessa ideia está uma ideia de, bom, se esse é o mundo civilizado, aquele é o mundo não civilizado. A barbárie, a selvageria. Bom, vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre a barbárie, civilização. Vamos repensar isso aí também. Repensei um pouquinho o que quer dizer com o Oriente, vamos repensar essa ideia de civilização também depois. Esse curso serve muito para isso. Basicamente eu estou aqui para não dar respostas, para dar perguntas. Pessoal que veio aqui procurando o curso para aprender, que aconteceu isso, aquilo, não vai achar de jeito nenhum, porque na faculdade a gente aprende a fazer perguntas mais do que achar respostas. As respostas são importantes, evidentemente, mas elas só fazem sentido se eu fizer uma pergunta que faz sentido. Quando os arqueólogos procuram esse berço da civilização na Mesopotâmia, é berço da civilização, estou pensando no mapa aqui, tem o rio, o Tigre e o Eufrates, a Mesopotâmia, a terra entre dois rios, e aí elas desagam aqui embaixo na Suméria, e é Suméria onde surgem as cidades, como por exemplo a cidade de Ur, e surge a escrita e surge a civilização. Bom, o pessoal lá na China não tem nada a ver com isso, vai surgir depois outra ideia de cidade, outra ideia de escrita, e estamos lá pensando o Oriente Médio como o berço da civilização europeia, né? A gente não está pensando na divisão entre Ocidente e Oriente baseada na relação da Europa com outros lugares, a gente está pensando na civilização europeia, da qual o Brasil surge. Podemos pensar mais sobre isso outra hora, certamente não no curso de Antiguidade Oriental. No caso do Egito, falei para vocês sobre o Napoleão, o surgimento da egiptologia, mas a gente sabe muito bem que estamos falando também da grande moda que surge na Europa a partir do século XIX, e nossa, não arrefeceu até hoje, que é a egitomania, né? Todo mundo adora Egito, gente. Se eu ganhasse R$10 a cada pessoa que vem falar para mim assim, eu amo Egito, eu ia estar muito rica, todo mundo adora Egito. Mas a egitomania está em todo lugar. Um lugar onde a egitomania apareceu na Europa e que foi muito importante foi dentro das sociedades maçônicas, que surgiram da maneira como a gente conhece hoje a partir do século XVIII. Os maçons usavam símbolos egípcios que eles desconheciam o significado, porque os maçons começaram a usar esses símbolos antes da decifração da escrita e, portanto, da língua egípcia, e é por isso que as referências egípcias, tanto na maçonaria quanto em outros lugares, outras ordens, etc., elas têm esse aspecto místico. Porque acreditava-se que a escrita hieroglífica, porque ela era uma escrita sacerdotal, uma escrita formal, ela tivesse, como ela era desconhecida, né, ela tivesse algum valor místico. E aí depois que decifraram, veja bem, ela até é uma escrita religiosa, mas, né? Esse aqui é o salão egípcio de uma loja, né, que chama loja maçônica, e esse saguão imita, se você olhar essas arvorezinhas aí pintadas na parede, são palmeiras, né, estilizadas, como se fosse dentro de uma tumba egípcia, né, esse uso místico, realmente ele é muito divertido, mas não tem exatamente a ver com o que era de fato o Egito, e mais com a ideia que se fazia do Egito na Europa a partir do século XVIII, quando esse mundo do Oriente Médio entrou de vez no cenário cultural europeu. E mais uma coisa bastante interessante, muito que nos traz uma grande diferença entre o Brasil e outros países, especialmente países europeus, os países do Ocidente, né? A Europa e os Estados Unidos. O currículo brasileiro de História na faculdade, às vezes acontece de ter, no caso da Unirio, a gente tem Antiguidade Clássica e Antiguidade Oriental. Nos cursos de História brasileiros, a gente encontra essas duas disciplinas dentro do curso de História da faculdade, o curso superior de História. Mas isso não necessariamente acontece em outros lugares. Por quê? Pensando em duas coisas aqui. Em primeiro lugar, o surgimento... Eu vou passar rápido sobre isso, é um assunto muito interessante, o surgimento dos cursos universitários de História. Porque historiador existe desde Heródoto, sei lá, né, antes de Heródoto, só que o historiador, enquanto pessoa que faz um curso de História na faculdade e ganha o diploma escrito historiador, é uma invenção do começo do século XIX e surge na Alemanha com as primeiras universidades liberais, científicas, laicas, e especialmente eu estou falando aqui da Universidade Humboldt
em Berlim, que foi fundada em 1810 por Wilhelm von Humboldt, esse que está sentado nessa cadeira aí numa estátua de mármore que está na frente, na entrada da Universidade Humboldt. E esses cursos de história, muitas vezes, não vão ter o mesmo tipo de estrutura curricular que a gente tem nas faculdades brasileiras. Tem cursos de história que começam a falar alguma coisa sobre a antiguidade, mas que começam especialmente com a Idade Média, porque foram cursos para se pensar a história nacional, a história europeia. E a história antiga, bom, onde é que ela fica? Ela fica em outro curso que a gente não tem aqui no Brasil da mesma maneira como tem lá, que é o curso de Classics, estudos clássicos. Aqui no Brasil, você vai fazer latim, ou vai fazer grego na faculdade de letras, ou você, se você quiser estudar história antiga, você vai fazer um curso de história e vai se especializar em história antiga, que foi o meu caso. Ou se você quer ser arqueólogo, você vai fazer uma pós-graduação, etc. Ou fazer ciências sociais, mexer com antropologia, etc. Ou história, enfim. Mas você não tem o curso de estudos clássicos como você tem lá fora. E aí no curso de estudos clássicos você aprende sobre Grécia e Roma. E a Mesopotâmia, e o Egito, e os outros lugares fora da Grécia e Roma? Tradicionalmente ficam fora do currículo de estudos clássicos. Evidentemente o problema é que eles não ficavam fora do mundo antigo. Como eu falei para vocês, essa ideia de civilizações, ela dá uma noção de... primeiro vem a Mesopotâmia, que é mais antiga, depois o Egito, que não é mais ou menos a mesma época, mas você estuda depois, então vem o Egito, aí depois vem a Grécia, aí depois vem Roma, aí depois vem a Idade Média, como se a tocha da civilização passasse, essa ideia é muito interessante, a tocha da civilização passasse de uma civilização até outra, até chegar até nós. Gente, não. A Mesopotâmia não acabou quando existia o Império Romano, ela continuava lá, inclusive ela continua lá até hoje. O Egito, então, nem se fala, continua lá até hoje também, inclusive as pirâmides continuam lá também. As pirâmides não foram construídas por alienígenas, tá? Acho que é uma das primeiras coisas que eu preciso falar, vou falar de Egito lá na frente, mas eu já quero abrir falando isso, que isso é muito importante. A Terra é redonda e as pirâmides não foram construídas por alienígenas. Então, em alguns desses cursos universitários na Europa e também nos Estados Unidos, se você quiser estudar Mesopotâmia e Egito, você vai para um instituto oriental. Por exemplo, o Instituto Oriental de Chicago, que é muito famoso. Se você vai estudar em Oxford, você vai para o curso de Estudos Orientais no Instituto Oriental da Universidade de Oxford. E aí você não estuda Antiguidade Clássica. Então, nessas universidades da Europa, dos Estados Unidos, se você quiser estudar Mesopotâmia, ser especialista em Mesopotâmia e Egito, você procura esses institutos orientais. E o que acontece é que muitas vezes essas especialidades elas ficam muito pouco integradas entre si. Assim como o problema que eu falei lá das civilizações, os grandes especialistas em Egito, às vezes, não conversam muito com o grande especialista em Grécia, como deveria, né? Porque é importante conversar, né? Esses lugares, todos esses lugares, como eu falei, estavam integrados entre si. Então a gente tem aqui uma oportunidade muito legal, eu acho, no nosso curso particularmente, de pensar como historiadores a Antiguidade Oriental e pensando principalmente na questão de integração geográfica, na integração temporal e principalmente no fato de que essa divisão que foi feita, que é uma divisão curricular, que é uma divisão baseada nas histórias dos Estados nacionais europeus e da sua relação com o Oriente Médio, o estudo da Antiguidade Oriental tem em si sua historicidade, e isso é muito importante conhecer. Por isso que eu falei lá no começo da aula, não é assim, estudando Antiguidade Oriental, Mesopotâmia, pá, Egito, pá, é assim, assado. Não. Por quê? Por que eu estou estudando Antiguidade Oriental e por que o que eu estou chamando de Antiguidade Oriental é isso? Tem um sentido, por um lado pode ser aleatório, sim. Por outro lado tem um sentido que é dado pela historicidade, que foi isso tudo que eu falei para vocês. Eu acho essa aula a aula mais importante do curso, gente. É a primeira, todo mundo esquece dela, chega lá na frente, está pensando lá no rei não sei o que das quantas, né? Mas para quem, evidentemente, não se tornar especialista em Antiguidade Oriental depois de fazer esse curso, nem todos os historiadores vão se formar e ser especialistas em Antiguidade Oriental. Aliás, bem poucos, né? Mas o que você tira de estudar um pouco sobre esse mundo? Coisas como a importância da integração de diferentes
sociedades, diferentes culturas e essa historicidade de por que a gente estuda dessa forma. Vale da mesma maneira para a gente pensar por que a gente estuda Grécia e Roma da maneira como a gente estuda. E o que eu quero dizer com Grécia e com Roma? Aí é outro assunto para o outro curso, mas é mais ou menos esse tipo de reflexão. 3 últimos exemplos de como que essas especificidades fizeram com que a gente estudasse a Antiguidade Oriental da forma como a gente faz. Que são 3 exemplos de museus nacionais europeus e o que eles mostram para o seu público de seus países, e os turistas que vão lá, evidentemente, da maneira como eles trouxeram para si essa Antiguidade Oriental. Na primeira imagem, a gente tem o saguão assírio do Louvre, que tem na exposição peças do Palácio de Dur-Sharrukin, que era o Palácio de Sargão II, essas figuras todas. O que aconteceu ali? Eles escavaram, recortaram ali e colaram lá no Louvre, o famoso recorte e cola que acontece nesses museus todos. Aliás, quem escavou esse palácio foi um arqueólogo muito importante na França. Em 1842 ele escavou, o nome dele é Paul-Émile Botta. Na verdade ele era italiano, era Paolo Botta, mas como ele viveu na França, virou Paul-Émile Botta. E Paul-Émile Botta achou que estava escavando a Nínive bíblica. E aí não era, na verdade era o palácio do Sargão II. Mas ele achou, escavou, levou lá para a França. Depois se descobriu que não era. Como você pode ver aí na imagem, tem esses frisos do interior do palácio que foram recortados e colocados. Aí dentro, assim, tem essa janela aí, mas é um dos saguões internos dos corredores do Louvre. Então isso aí é tudo um pátio interno. Segunda foto. Museu Britânico, Londres. Esse corredor aí também é assírio. Isso são frisos recortados e colados do palácio de Nimrud, que era o palácio do Assurbanipal II. Esse palácio aí, o palácio do Assurbanipal II, ele foi escavado por outro grande nome da arqueologia mesopotâmica no século XIX, que é o Austen Henry Layard, que de 1845 a 1851 escavou lá esse palácio, também achando, como Paul-Émile Botta, que ele estava escavando a Nínive bíblica. E não era, né, Nínive. Aliás, depois se descobriu onde ficava Nínive, que no caso fica perto da cidade do Iraque hoje, que é a cidade de Mossul. Vocês imaginam, você brasileiro, que nunca viajou para fora, ou que viajou e que nunca foi nesses museus, ou que foi no museu e não tinha a menor ideia do que viu, porque viu correndo porque estava cheio de gente, sei lá, fez lá a sua escola primária, tal, escola primária não, né, ensino fundamental, 1, 2, ensino médio. Você não fez uma excursão da escola para o Museu Britânico, né, ou para o Louvre. Porque as crianças desses países fazem. Então imagina que você vive num país em que você está lá na escolinha, hoje a gente vai no museu, vamos no museu. Aí vocês vão no museu e vê essas coisas aí. Essas crianças desses países já, desde pequenas, estão acostumadas com esses artefatos, acostumadas a ver essa cultura dentro da história que eles estudam. Não é simplesmente uma coisa que tem no livro didático, que tem uma foto e olhe lá. Isso faz parte da educação deles também, de uma maneira que pra gente não tem o menor jeito de fazer igual. O que significa, portanto, que hoje em dia é um pouco diferente, porque já é questionado um pouco isso, mas essa ideia de montar um museu nacional como o grande repositório dos objetos que fazem a grandeza da sua nação para educar as pessoas, para educar as crianças, os jovens e os adultos sobre a grandeza. A minha nação é tão grandiosa que olha só o que a gente fez. A gente recortou esse passado assírio da Bíblia e trouxe aqui para você. A ideia desses museus é mostrar que foi, né, a maneira como esses museus foram construídos e as coleções foram juntadas ali no museu. É mostrar o poderio político, estratégico, diplomático, militar, econômico, cultural desses países que trouxeram essas peças do berço da civilização para si. Então, uma concorrência entre esses museus. O terceiro e último exemplo que eu vou mostrar para vocês é essa foto aqui. Esse é o portão de estar, reconstruído, evidentemente, que fica no Museu de Pérgamo, em Berlim. Eu chamo Museu de Pérgamo porque tem o altar de Pérgamo, que era uma cidade que ficava onde hoje é a costa da Turquia,
A cidade chamava Pérgamo, tinha um altar lá gigantesco. O pessoal, os alemães foram lá, recortaram o altar, recorte e cole, colaram nesse museu, chamaram o Museu de Pérgamo, mas é por causa desse altar. E aí tem esse portão gigantesco também, vocês podem ver pelas pessoas que estão andando ali. Essa pessoa que está bem no primeiro plano com um papelzinho na mão sou eu, né, que eu fiquei ali para colocar na escala, para vocês terem uma ideia do tamanho. Esse portão de Starf era um dos portões da cidade da Babilônia. Aquela Babilônia bíblica, por que escavaram ali também? Mesma coisa. Tinha vários portões, escavaram esse aqui, que inclusive nem era um dos maiores. Essa parte é a parte externa que era menor. A parte interna do portão, que era maior, também foi escavada, mas ela era tão grande que não conseguiram montar ela nesse museu. Então ela está na reserva técnica do museu. Então colocaram a parte menor desse lado, e aí como vocês podem ver o negócio está tão bonitinho, né? Porque na verdade isso aí foi uma reconstrução meio quebra-cabeça aí dessas figuras. Essa parte super azul, eles realmente usaram essa cor azul, mas uma boa parte desse azul todo é reconstruído, é novo. Olha só que poder todo. Eles conseguiram escavar o portão da Babilônia, levaram para Berlim, reconstruíram desse jeito monumental. Dei o histórico aí das outras fotos. Então, o portão de Star foi construído por Nabucodonosor II, aquele lá do Jardim Suspensos, então, em 575 a.C. Então aqui a gente está falando de arqueologia bíblica mesmo, né? Esse aí acertou, pelo menos, a Babilônia, o lugar onde ficava a Babilônia. E foi escavado pelo Robert Kohlevey, de 1899 a 1914, ganha um carimbinho de borboleta no caderno, quem me explicar por que parou de ser escavado em 1914. Aí no museu você tem do lado de cá a portinha, a porta de Star. Aí você passou pro lado de cá, outro lado da parede aqui, tem o mercado de Mileto. Gente, uma parede gigantesca recortada da cidade de Mileto, na Grécia. Enorme também, enorme. Então tem um negócio enorme aqui do lado de cá, você anda pra cá, tem um negócio enorme. Tá vendo como nós somos incríveis e poderosos? Essa é a ideia. Recapitulando, o que eu queria trazer para vocês era... Bom, primeira aula, né? Antiguidade Oriental. O que é a Antiguidade Oriental? Eu estou chamando de Mesopotâmia e Egito. Por quê? Por que eu elegi Mesopotâmia e Egito? O que eu quero dizer com isso? Na próxima aula a gente vai explicar um pouco. Próxima aula é pré-história, depois a gente vai falar sobre Mesopotâmia, e mais lá para frente vamos falar de Egito, lembrando que as duas coisas aconteciam mais ou menos na mesma época, né? A gente está separando por motivos didáticos. Oriental, porque é uma ideia de Oriente criada pelos europeus no século XVIII, século XIX, e levada para a Europa através dos cientistas, das publicações científicas, dos museus nacionais e da formação do currículo acadêmico. Então é por isso que a gente aqui no Brasil hoje está chamando de Antiguidade Oriental aquilo que você aprende como o berço da civilização, Mesopotâmia, depois Egito, enfim, e que tem essa historicidade baseada muito na importância desses lugares para a história bíblica. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos falar sobre pré-história, vamos repensar esse negócio de civilização, barbárie, selvageria, de onde saiu isso, por que inventaram esse negócio, de onde surgiu aquela ideia de idade da pedra, idade do ferro, idade do bronze, que é onde se aprende na escola sobre pré-história, e por que a gente começa a falar como Suméria. É isso aí.